Olá, meu nome é Daiane Borges Melo, sou residente do primeiro ano de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas. Hoje a aula é sobre sangramento uterino normal, causas não estruturais e foi orientada pelo Dr. Gilberto de Matos. Aqui está nosso roteiro. E para a gente iniciar, a gente precisa entender o que é um sangramento uterino normal, que acontece ao final de todo o ciclo ovulatório, resultando da queda dos níveis de estrogênio e progesterona, que são secundários à regressão do corpo lúteo. A queda dos níveis de estrogênio vai levar a uma vasoconstrição endometrial, além da secreção e liberação de diversas enzimas citocinas que estão envolvidas na degradação do tecido endometrial. A duração do ciclo varia entre 21 a 35 dias, com fluxo menstrual que dura aproximadamente 2 a 6 dias, com a perda sanguínea de 20 a 60 ml. Em geral, uma paciente vai apresentar os mesmos parâmetros de sangramento menstrual durante toda a menarqume e por esse motivo, quando a gente tem uma queixa de mudança de padrão menstrual, vai ser uma informação importante para a gente buscar causas de sangramento uterino anormal. A FIGO, ela denominou as alterações menstruais como sangramento menstrual excessivo, antigamente denominado de menorragia e hipermenorragia, e recomendou ainda substituir o termo metrorragia por sangramento intermenstrual. O sangramento menstrual excessivo vai ser definido como uma excessiva perda sanguínea menstrual que vai interferir no físico, social, emocional e na qualidade de vida da mulher. Já o sangramento intermenstrual é o sangramento entre as menstruações previstas, que pode ocorrer aleatoriamente no decorrer do ciclo. Além disso, pode ocorrer spottings, que são escapes em pacientes em uso de medicação, como anticoncepcionais combinados, adesivo, anel, progestais isolados, utilizados por qualquer via. As maiores prevalências do sangramento uterino anormal são registradas nos extremos da vida reprodutiva, particularmente na adolescência e na perimenopausa, que são períodos que se caracterizam por uma concentração maior de ciclos anovulatórios ou irregulares, e é uma das queixas mais presentes nos consultórios de ginecologia. Então, para facilitar a investigação e o diagnóstico do sangramento uterino anormal, foi criado um acrônimo chamado PALM-COIN, que vai classificar em causas estruturais, PALM, que são pólipos uterinos, adenomiose, leomioma e causas malignas, e causas não estruturais, que é o COIN, coagulopatia, ovulação anormal, causas endometriais, iatrogenia e causas não classificadas. A primeira causa não estrutural são as coagulopatias, que vai ser qualquer alteração no mecanismo de coagulação, que vai se expressar clinicamente por um sangramento uterino anormal. Sempre deve ser lembrado em pacientes jovens com histórico de sangramento abundante desde a menarqume e com anemia. Então, nesse contexto, a presença de coagulopatia congênita ou adquirida tem que ser avaliada principalmente nessas situações de hemorragia após o parto, hemorragia relacionada à cirurgia, sangramento aumentado associado ao tratamento dentário, com 2 ou mais condições, como hematoma pelo menos uma vez ao mês, epistaxe, sangramento gengival frequente e história familiar de sangramento. As coagulopatias estão principalmente relacionadas à deficiência de fatores de coagulação ou desordens plaquetárias, sejam genéticas ou adquiridas, e algumas fontes consideram que a principal causa seria a doença de von Willebrand. Outras consideram a púrpura trombocitopênica idiopática, mas também a gente tem que lembrar de disfunções plaquetárias, hemofilia, distúrbios de coagulação associados a doenças como hepatopatias e até mesmo a leucemia. O diagnóstico das causas não estruturais por coagulopatia é especificamente pensado quando a gente se exclui outras causas. A segunda causa não estrutural são as causas ovulatórias, também chamado de SUDO, que seria o sangramento uterino por disfunção ovulatória, que vai acontecer quando está relacionado a uma disfunção endócrina, como uma disfunção de corpo lúteo, encurtamento da fase folicular na pré-menopausa, que são também causas possíveis. O sangramento anovulatório pode ocorrer em qualquer época, embora vai se considerar principalmente no extremo da vida reprodutiva. No menarqume, a causa mais comum de anovulação é a síndrome do ovário policístico, que consiste na endocrinopatia mais comum entre as mulheres, incidindo em cerca de 5 a 10% no período reprodutivo. O sangramento uterino por disfunção ovulatória está relacionado principalmente a mudanças no intervalo do ciclo menstrual. Então, toda vez que a gente tem um encurtamento ou alongamento do ciclo, com ou sem aumento da quantidade de fluxo, a gente tem que especular o diagnóstico, mesmo que a gente tenha presença de alterações orgânicas, até mesmo como mioma uterino. A terceira causa de sangramento uterino por causas não estruturais seriam as causas endometriais, que está relacionada principalmente com alterações de receptores endometriais, vascularização distrófica, endometrite por clamídia, desbalanço local entre as prostaglandinas.
Todas essas, né, que eu citei são possíveis causas de sangramento por causa endometrial e, de fato, o diagnóstico por causa endometrial vai terminar sendo um diagnóstico de exclusão quando a gente não consegue identificar nenhuma outra causa. Outra causa seria as causas iatrogênicas, que está ligado principalmente ao uso incorreto de medicações hormonais, seja por prescrição médica inadequada ou até mesmo por desatenção do paciente com o modo de usar. É a causa mais frequente de sangramento uterino anormal e está acontecendo principalmente com o uso de anticoncepcionais hormonais, que estão associados a um sangramento intermenstrual ou até mesmo sangramento de escape. Outras medicações que podem estar associadas ao sangramento uterino anormal é o AS, antiepilépticos, hormônios da tireoide, antidepressivos, tamoxifeno e até mesmo corticoides. E por último, as causas não classificadas vão incluir lesões ou condições sistêmicas, né, raras, que podem ser causa, como malformações arteriovenosas, hipertrofia miometrial, alterações mullerianas, estimocele, e muitas vezes ela é tida como não classificada, mas depois pode demonstrar até alguma alteração anatomopatológica, por exemplo, a adenomiose. O diagnóstico vai se basear na anamnese bem feita, exame físico completo, exames complementares tanto laboratoriais quanto ultrassonográficos, né, como o teste de gravidez, coagulograma, hemograma, ferritina, dosagem de hormônio tiroidiano, prolactina. Pode ser feito também uma histerossonografia, que nada mais é do que um ultrassom transvaginal com aplicação de solução salina, que aí a gente distende a cavidade uterina e vai permitir uma melhor visualização intracavitária. A esteroscopia diagnóstica, que é considerado o padrão ouro para a investigação endometrial, e a biópsia endometrial para a exclusão de neoplasias ou uma hiperplasia atípica. O diagnóstico diferencial das causas do sangramento uterino anormal varia segundo a idade e o status reprodutivo e se tem alguma doença concomitante. Então a gente tem algumas perguntas, né, perguntas chaves que podem direcionar a gente para a melhor investigação diagnóstica. São elas: de onde vem o sangramento, útero, vagina, vulva, qual é a idade dessa paciente, essa paciente é sexualmente ativa, ela pode estar gestante, como que é o padrão do ciclo menstrual, se tem sintomas de anovulação, como que é a natureza do sangramento, né, a frequência, duração, volume, se tem relação com o coito e em que período que esse sangramento ocorre, se é no período intermenstrual ou menstrual, se existe algum outro sintoma associado, se essa paciente tem alguma doença sistêmica ou está fazendo uso de alguma medicação, se houve alguma mudança no peso corporal e se existe uma história pessoal ou familiar de uma desordem menstrual. Aqui é um fluxograma, né, para direcionar a gente. Então, colheu uma anamnese, o exame físico, viu se essa paciente está gestante ou não, com base no beta. Se essa paciente não está gestante, procurar causas iatrogênicas, principalmente de uso de medicação ou medicação inadvertida. Se não tem causa sistêmica, procurar afecções ginecológicas para presumir o sangramento uterino anormal. Aqui é um fluxograma do sangramento uterino anormal agudo, onde a gente descarta a gravidez e a gente tem que ver se essa paciente está hemodinamicamente estável. Então, a gente vai olhar a pressão, frequência cardíaca, hidratação, o hemograma. Ela estando hemodinamicamente estável, a gente vai fazer uma anamnese detalhada, um exame físico, clínico e ginecológico e, se necessário, até mesmo uma investigação com algum exame complementar, como ultrassom transvaginal, para chegar até o tratamento medicamentoso, sem controle com o tratamento medicamentoso, abordar o tratamento cirúrgico. Se essa paciente está hemodinamicamente instável, a gente tem que fazer medidas para estabilizar essa paciente, com reposição volêmica ou até mesmo transfusão, até uma estabilização hemodinâmica e já ir direto para o tratamento cirúrgico, porque já interferiu na qualidade de vida e no perfil hemodinâmico dessa paciente. Aqui é uma tabela, né, que são fatores de risco por carcinoma de endométrio, como anovulação crônica, obesidade, nuliparidade, idade maior de 35 anos, diabetes mellitus, uso de tamoxifeno. Se essa paciente tem algum desses fatores de risco, ela tem alto risco para carcinoma de endométrio, então a gente tem que fazer uma investigação endometrial, onde o padrão seria a esteroscopia. E se ela não tem esses fatores de risco, baixo risco para carcinoma endometrial, onde a gente vai buscar um tratamento clínico, né, geralmente medicamentoso. Parada do sangramento a gente só vai observar, persistência do sangramento a gente vai fazer uma investigação endometrial. Aqui é
é um fluxograma em mulheres na pós-menopausa que não estão usando terapia hormonal. Pela avaliação ultrassonográfica, a espessura endometrial maior que 5 milímetros, já tem que fazer investigação endometrial, menor que 5 milímetros, olhar todos aqueles fatores de risco. Se não tem a presença deles, se não tem a presença deles, segmento, e se tem a persistência do sangramento, investigação endometrial. Os princípios do tratamento do sangramento uterino anormal consistem em estabilizar e ou manter a estabilidade hemodinâmica desse paciente, corrigir a anemia aguda ou crônica e retornar o padrão do ciclo menstrual normal. O tratamento do sangramento ele pode ser medicamentoso, com fármacos hormonais ou não, ou até mesmo tratamento cirúrgico. A decisão vai se basear no padrão e na causa desse sangramento, se tem presença de comorbidade concomitante, se tem desejo de manter a fertilidade, na preferência e na tolerabilidade da paciente. De forma geral, o tratamento medicamentoso é considerado a primeira linha de tratamento, para causas não estruturais, e o tratamento cirúrgico tende a ser indicado nas causas estruturais ou quando a gente tem uma falha, tratamento conservador. Aqui é um fluxograma em relação ao sangramento crônico, onde através da ultrassom pélvica a gente identificou um sangramento uterino anormal por causas não estruturais e onde a paciente não tem o desejo de gestar e não tem contraindicação para o estrogênio, o tratamento seria com estrogênio e progesterona combinada, progestágenos em altas doses ou um sistema intrauterino de longa permanência associado a medidas sintomáticas, como anti-inflamatórios e o ácido tranexâmico. Se essa paciente está contraindicada ao uso de estrogênio, o tratamento seria o sistema intrauterino de longa duração ou até mesmo progestágenos em alta dose, isolado. E se a paciente tem desejo de gestação e tem presença de anovulação, a gente induz a ovulação. Se não tem presença de anovulação, a gente vai fazer tratamento sintomático com os anti-inflamatórios e o ácido tranexâmico. O levonorgestrel, liberado continuamente pelo sistema intrauterino, é a medida mais efetiva para prevenir o sangramento menstrual intenso e vai levar a uma redução de 71% a 95% da perda sanguínea e vai promover também uma atrofia endometrial. O progestágeno, ele promove também a atrofia endometrial, ele tem uma ação anti-inflamatória, só que ainda não tem um conhecimento pleno de como que ele consegue reduzir esse sangramento. Ele pode ser indicado para a maioria das mulheres, especialmente aquelas com contraindicação ao uso do estrogênio. Já os anticoncepcionais orais combinados, eles são capazes de reduzir o sangramento em 35% a 69% do sangramento menstrual e é uma opção terapêutica barata e eficaz. O ácido tranexâmico, que é o antiurinolítico mais frequente prescrito, está associado a uma redução de 26% a 54% na quantidade do sangramento. E também tem a opção da ablação endometrial, que é a alternativa menos invasiva que a esterectomia. Obviamente é uma opção para o paciente que não deseja gestar mais, E ela vai, por essa série de métodos, como balão, laser, radiofrequência, vai destruir a camada basal do endométrio, impedindo a sua regeneração. Aqui é um fluxograma do sangramento uterino por disfunção ovulatória em pacientes com presença de fogachos associados, onde a gente pode utilizar uma terapia hormonal cíclica combinada. Se tem interesse em gestar, pode ser utilizado o citrato de clomifeno com ou sem a metformina. E se essa paciente tem apenas o sangramento uterino por disfunção ovulatória, pode ser utilizado o progestágeno cíclico, Se tem risco de gravidez, se tem hiperandrogenismo, pode ser utilizado o contraceptivo oral combinado. Já o sangramento uterino sem causa aparente pode ser utilizado anti-inflamatórios, antivinolíticos, reposição de ferro e hemácia, se for necessária, e progestágeno contínuo oral ou intraútero, ou contraceptivo oral combinado cíclico ou contínuo. Se essa paciente está satisfeita, é o segmento clínico. Se essa paciente está insatisfeita ou tem uma anemia persistente, a gente pode fazer a endometrectomia, ou até mesmo uma esterectomia via vaginal. E como considerações finais, a gente sabe que a avaliação da etiologia do sangramento uterino sempre tem que ser baseado no acrônimo do Palm-Cohen. Inicialmente, a gente tem que excluir a gravidez em mulheres na idade fértil, realizar uma ultrassom transvaginal para verificar se esse sangramento é de etiologia estrutural ou não. E o tratamento vai depender da etiologia. Em geral, quando a causa é não estrutural, é o tratamento clínico. E o tratamento cirúrgico das causas não estruturais está muito indicado quando a gente tem uma falha no tratamento clínico. Aqui foram as referências utilizadas, agora a gente vai para o artigo escolhido.
O artigo que eu trouxe foi esse sobre o sangramento uterino anormal devido à anticoagulação e o desafio terapêutico, uma revisão bibliográfica narrativa. Esse artigo ele tem como questão norteadora, o impacto da anticoagulação sobre o sangramento uterino anormal e os tratamentos eficazes para isso. Foram incluídos estudos de corte, relatos de caso, meta-análise e revisões bibliográficas para discussão, totalizando 14 artigos entre 2018 e 2024. E esses estudos, eles apontam para a ocorrência do sangramento uterino anormal em usuários de terapia anticoagulante, sendo mais prevalente associado ao uso do antagonista da vitamina K, que seria a varfarina, e de inibidores do fator 10 de coagulação, que é a rivaroxabana e a apixabana, em comparação ao uso dos inibidores diretos da trombina, como a dabigatrana, onde os pacientes normalmente não cursam com sangramento uterino anormal. A anticoagulação é uma causa pouco abordada para o sangramento uterino anormal, apesar de estar muito frequente, principalmente agora em relação às trombofilias, cardiopatias, válvulas cardíacas e até mesmo a imobilização. E na introdução dessa anticoagulação, a gente tem a possibilidade de evoluir com o sangramento uterino aumentado, podendo se tornar crônico, levando a implicações a longo prazo, como uma anemia ferropriva acentuada, e isso tendo uma repercussão nas atividades sociais e laborais dessa mulher. Esse artigo também ele discorre sobre a melhor forma de tratamento para o controle do sangramento uterino normal e para diminuir a morbimortalidade, principalmente em relação à cirurgia, melhorando a qualidade de vida dessas pacientes. No levantamento, observou a divisão entre o tratamento de primeira linha, sendo esse caracterizado pela terapia medicamentosa, e a segunda linha são medidas cirúrgicas. E entre os tratamentos de primeira linha, em ordem de importância, foi elencado o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, o DIU, como primeira opção, com redução de até 90% do sangramento e melhora na qualidade de vida da mulher, seguido por terapia antifibrinolítica e depois a terapia com hormônio progestagênico. Dentro da segunda linha de tratamento, a gente tem como primeira opção a esterectomia, por qualquer via, seguido da ablação endometrial não recetoscópica por micro-ondas. E quando a gente compara o DIU e a esterectomia por qualquer via, 46% das pacientes que utilizaram o DIU precisam recorrer a uma terapia adicional para controlar o sangramento, enquanto a gente tem uma satisfação total das pacientes que realizam a esterectomia por conta do sangramento uterino normal. Então, dessa forma, a gente tem que individualizar o tratamento e o acompanhamento da paciente, na vigência da anticoagulação, e também porque existe forte correlação com o sangramento uterino normal e o impacto de vida na qualidade da mulher, assim como a morbidade. Obrigada, até mais.